Olá, caríssimos, tudo bem? Transferência da família real portuguesa para o Brasil. Vocês já ouviram falar? No ano de 2008, houve uma grande comemoração aqui no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, porque foi o ano que se comemorou 200 anos da transferência da família real portuguesa. Esse evento é um evento singular na história da humanidade e que nos coloca numa condição, Brasil, em específico o Rio de Janeiro, muito específica, muito diferente das demais cidades do mundo. Nós fomos a única cidade do mundo que recebeu toda uma corte europeia para viver nela. Vamos remontar um pouquinho a história para entender o contexto dessa transferência real. No início do século XIX, por volta de 1806, a Europa estava assolada pelas guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte tentando ocupar outros reinos. Em 1806, houve a invasão napoleônica na Península Ibérica, onde ele vai ocupar a Espanha, retirando o rei espanhol e colocando o rei ilegítimo, seu irmão, e vai pressionar Portugal para também entregar a coroa. Porém, Dom João VI, que à época não era rei ainda, era um príncipe regente, já que a sua mãe, Dona Maria I, reinava, e tinha o apelido de A Louca, porque ela tinha enlouquecido, ela não tinha sanidade mental, por isso Dona Maria I era louca. Dom João, o então príncipe regente, responsável pelo reino de Portugal, toma uma decisão que naquele momento parecia absurda, que nunca teria se imaginado passar isso pela cabeça de um rei europeu. Transferir toda a sua corte, sua família e seus nobres para a colônia mais próspera de Portugal, no caso, o Brasil, e para a capital da sua colônia, que foi a cidade do Rio de Janeiro. Esse ato gigante, é claro, vai contar com o apoio de alguns países, como a própria Inglaterra, que vai dar esse suporte para Portugal. Durante todo esse processo de decidir se vinha ou não vinha, se ficava ou não ficava, Dom João VI vai jogar, vai ficar utilizando de estratégia com Napoleão Bonaparte e com o rei inglês, na tentativa de não desagradar nenhum e ganhar cada vez mais tempo. Sendo que no final de 1807, novembro de 1807, Dom João toma essa decisão de de ser apoiado pela Inglaterra e transferir a família e seus nobres para o Brasil, de forma secreta, na forma que Napoleão Bonaparte não fica sabendo. E quando Napoleão Bonaparte declara guerra a Portugal, na tentativa de invadir Portugal, ainda em 1807, Dom João VI e sua família já estavam muito longe de Portugal, já estavam quase chegando no Brasil. É interessante porque Napoleão, nas suas memórias, quando ele estava preso na ilha de Santa Helena, ele escreve que Dom João VI foi o único rei que conseguiu passar a perna nele. Logo, o rei português, que muitas vezes aqui no Brasil a gente tanto distrata, tanto faz piada com esse povo. Dom João VI vai viver aqui junto com a sua corte de 1808 até 1821, quando ele vai retornar. Tudo isso descrito neste livro aqui, de Christian Schultz, Versalhes Tropical. Império, Monarquia e Corte Real Portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808 a 1821. Esse livro ele relata que Dom João VI se encantou pela cidade do Rio de Janeiro. Ele vai estabelecer no Rio, vai ficar muito satisfeito, ao ponto desse período todo, ele promove inovações na cidade do Rio de Janeiro.
né? Promove inovações urbanísticas, inovações culturais, inovações de todos os tipos, né? Ao ponto da cidade ficar conhecida como Versalhes tropical. É interessante que, mesmo após a queda de Napoleão e o Congresso de Viena, em 1815, 1814, 1815, quando Dom João VI é chamado para retornar para Portugal, Dom João VI permanece aqui. A mãe dele falece aqui no Rio de Janeiro, foi enterrada aqui, depois foi levada para Portugal. E em 1816, ele coroa rei de Portugal e unifica os reinos, criando o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Essa unificação eleva o Brasil a uma condição de reino, né? O Brasil deixa de ser colônia, e o próprio rei coroado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso tudo é registrado amplamente por imagens, por pinturas, principalmente de um retratista que veio também em 1816 junto com uma missão científica, que era a missão francesa de artistas e cientistas, contratada por Dom João VI para estudar o Brasil. Esse artista era o Debré. Debré é um grande pintor que ele vai retratar todo esse período da família real aqui no Brasil através de pinturas muito conhecidas, muito famosas. Vai retratar os funerais, as coroações, os batizados. Isso tudo vai se estender até 1821, quando vai acontecer a Revolução do Porto. Dom João VI vai ser pressionado para retornar a Portugal ou perderia o trono, e ele acaba retornando a Portugal, porém deixando seu filho, Dom Pedro, príncipe da Beira, herdeiro do trono português, aqui como príncipe regente do Brasil, e também deixando ele de sobreaviso, para caso precisasse proclamar uma emancipação, ele que tomasse a frente. Mas isso a gente fala quando falarmos de primeiro reinado. Fiquem bem, um abraço.